Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre dedução natural, o terceiro e último sistema dedutivo que nós veremos nessa disciplina de lógica para computação, na parte de lógica proposicional, certo? Então, pessoal, a axiomatização ela tem algumas limitações, não é? A gente vê que nem sempre é intuitivo saber qual é o axioma que nos ajuda em determinados momentos. Por outro lado, a dedução natural ela tem essa ideia, ela foi concebida com essa ideia, que ela seja um pouco mais próxima com a forma como nós raciocinamos. Então você vai ver muitas semelhanças entre a dedução natural e a forma como a gente raciocina no dia a dia. Por exemplo, para chegar a algumas conclusões, a gente levanta algumas hipóteses. Se eu pegar caminho A, então determinada coisa pode acontecer. Se eu for pelo caminho B, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar. E a partir daí eu chego a uma conclusão, é melhor o caminho A ou o caminho B, de acordo com a forma como nós raciocinamos. No curso também nós já vimos algumas coisas assim. Matemática discreta, por exemplo, você quer provar que o número é primo, então você supõe que ele não é primo, desenvolve um raciocínio e chega a uma conclusão. Se você chega num absurdo, então você conclui que o número é sim primo, né? Porque quando você supôs que ele não era, você chegou num absurdo. Então, essa forma de raciocinar do dia a dia, de outras disciplinas, que a gente vai trazer aqui na dedução natural. Bom, então, os princípios da dedução natural são inferências realizadas por regras. Para cada conectivo, e, ou, implicação, negação, nós temos uma regra de introdução daquele conectivo e nós temos uma regra de eliminação daquele conectivo. Bom, sempre que nós formos introduzir uma hipótese, formos levantar uma hipótese, nós temos que indicar no nosso quadro, na nossa árvore de dedução, que aquela ali é uma hipótese. E nós fazemos isso através dos colchetes, certo? Nós vamos usar os colchetes para indicar que o que está ali é uma hipótese. E esse colchete é associado com um número. Qual é o número daquela hipótese? Como é que você vai saber qual é o número da hipótese? É simples, é uma sequência. A primeira hipótese que você vai levantar é a hipótese número 1. A segunda é a hipótese número 2. E assim sucessivamente. Muito bem. Então vamos ver aqui alguns exemplos no nosso novo quadro, né? Bom, pessoal, o primeiro exemplo que nós vamos ver é a regra da eliminação da implicação, o conhecido modus ponens. Então, como é que ela vai ser apresentada na dedução natural? Se você tem A implica B e você tem A, se você tem A implica B e você tem A, então você tem B, né? Essa é a regra da eliminação da implicação. Então, você usa a regra aqui do lado para dizer, a partir desse cara aqui, dessa dupla, eu cheguei aqui, através dessa regra, a eliminação da implicação, certo? Então, na dedução natural, a gente tem uma árvore um pouco mais biológica e um pouco menos ciência da computação, né? A raiz da árvore, o objetivo, ela fica embaixo, enquanto as folhas elas ficam em cima. Então, você sempre vai colocar aqui embaixo onde você quer chegar, e aqui em cima você vai colocar as suas premissas ou as suas hipóteses. E o seu grande objetivo vai ser conectar as folhas com a raiz, né? Completando o raciocínio, ligando todo o raciocínio. Certo, essa aqui foi a eliminação da implicação. Próxima regra que nós vamos dar uma olhada, a introdução da implicação. Como eu disse, cada conectivo tem uma regra, a de introdução e a de eliminação. Essa aqui é a da eliminação da implicação, e agora nós vamos conhecer a regra que introduz a implicação. Como é que é a ideia? Eu quero chegar aqui em A implica B. Sempre que eu tiver uma situação desse tipo, A implica B, onde o conectivo mais externo é a implicação, uma ideia é você supor o A, suponha que você tem A. Mas eu não sei, eu estou dentro de uma dedução maior, eu não sei qual é a hipótese, vou dizer que é a hipótese I. Então, supõe a hipótese A, a iésima hipótese, e você vai tentar chegar através de um desenvolvimento de um raciocínio. Esses três pontinhos indicam que algumas coisas vão acontecer aqui, algumas inferências, algumas outras hipóteses vão aparecer, que vão culminar no B. Então, se você supor o A e conseguir chegar no B, então você diz, olha, A é causa de B, B é consequência de A. Se tiver A, eu consigo chegar no B. Então, A implica B, certo? E aí você diz isso através do quê? Da introdução da implicação. Agora, atenção. Essa tem um izinho aqui em cima, né? Vocês estão vendo. Isso aqui significa que essa hipótese ela está sendo descartada. Como assim? Na matemática discreta, nós também trabalhamos com isso. Eu quero provar que um número ele é par.
Então nós supomos que ele é ímpar e desenvolvemos um raciocínio. Então eu suponho que ele é ímpar e desenvolvo um raciocínio. Durante todo aquele raciocínio, o A ele é ímpar. Para todos os efeitos, ele é ímpar. Então eu posso até usar essa ideia mais de uma vez, né? Uma vez que o A é ímpar, eu tenho algum fato A. Uma vez, bom, mas como ele é ímpar, né? Então eu tenho um fato B. Então eu posso aplicar essa hipótese, né, de que ele é ímpar algumas vezes, até que eu chego numa conclusão. Se a conclusão é de absurdo, por exemplo, chegamos no absurdo. Então A não é ímpar. Nesse momento, a hipótese é descartada, né? Na matemática discreta é assim que funciona. Quando você chega numa conclusão, chegamos num absurdo. Então de fato, o A ser ímpar implica num absurdo. Então a gente elimina essa hipótese. O A não é ímpar. Então essa eliminação de hipóteses, na dedução natural nós indicamos assim, por esse izinho aqui em cima. O que é que isso quer dizer? Daqui para baixo eu não posso usar mais o A. O A foi descartado. Aqui no meio tudo bem. Eu tenho o A como hipótese, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Ele está ativo. A partir daqui ele está desativado, né? Eu não posso usar esse cara daqui para baixo. Tudo bem? Esse raciocínio é muito importante durante a dedução natural. Então, vamos seguir. Galera, deixa eu vir para cá para continuar mais um pouco. Então tá aqui um pouco mais sobre explicação, né, do que eu acabei de falar. E aqui nós temos mais alguns exemplos. O que a gente está vendo aqui em cima, né? Eu quero deduzir A implica B, B implica A. Ou A implica, B implica A, né? Se eu tiver A, qualquer coisa implica A. Onde é que a gente já viu esse filme? Foi na axiomatização. Na axiomatização tem um axioma que diz isso. Se eu tenho P, então qualquer coisa implica P, né? É a implicação 1, se eu não me engano. Muito bem, eu disse para você que muitos dos axiomas que a gente veria, todos os axiomas, na verdade, que a gente veria ali na axiomatização iam ser provados na dedução natural. Muito bem, chegou a hora. Então aqui nós vamos ver, nesse slide tem as provas de todos esses axiomas, certo? Nós não vamos fazer todas por conta do tempo, mas o que nós deixarmos de fazer, se vocês tiverem dúvidas, nas próximas lives nós podemos fazer. Então vamos lá. Eu quero deduzir isso daqui. Veja que do lado esquerdo da minha dedução natural, o DN de dedução natural, eu não tenho nada, é o vazio, né? Ou seja, isso aqui não precisa de nada para acontecer, não precisa de nenhuma premissa, de nenhuma prerrogativa. Isso aqui acontece sempre. Né? Bom, beleza. E aqui está a dedução, que ela é tão simples que ela se torna até um pouquinho complicada, porque ela é direta demais. Tá? Eu só fiz uma correçãozinha porque aqui tem um 1, aqui tinha um 2, mas na verdade é 1. Mas eu vou fazer outras, e se vocês tiverem dúvida aqui, por favor, me procurem. Eu vou fazer essa daqui que é um pouquinho mais complexa. Então vamos lá. Eu quero deduzir esse axioma aqui. E esse axioma também está lá, só que em outra roupagem. Eu acho que é assim, P implica Q implica R, então P implica Q, então P implica R. Tem um axioma mais ou menos assim, lá na nossa axiomatização. E eu quero provar isso de novo a partir do nada, né? Vamos lá, como é que é o algoritmo na dedução natural? O que você quer provar, né, esse rapazinho aqui, ele é a raiz da minha árvore de dedução. Então ele vem aqui para baixo. Tá bom? E a partir desse cara eu vou tentando subir, né, até que eu consiga chegar em hipóteses ou premissas, né? Mas como eu não tenho nada do lado esquerdo, eu não tenho premissa nenhuma. Então eu vou tentar aqui fechar meu raciocínio. Certo, eu tenho que chegar aqui. Como é que eu vou chegar aqui? O conectivo mais externo é o último que é executado, né? Então veja, aqui tem um parêntese mais interno, eu vou fazer esse carinha aqui primeiro, depois eu faço esse cara, depois esse daqui, depois eu faço esse lado esquerdo, depois eu faço esse lado direito, e o último conectivo que nós vamos aplicar é esse. Portanto, esse conectivo é o mais externo. Muito bem, como é que esse conectivo implicação vai aparecer aqui? Tem uma regra que diz que é a introdução da implicação, né? Como é que ela funciona? Eu suponho que eu tenho o lado esquerdo, e tento chegar no lado direito. Se eu conseguir, eu digo que o lado esquerdo implica de fato no lado direito. Então eu vou supor aqui esse lado esquerdo inteiro. A implica B implica C. Olha só, ela aparecendo aqui. Minha primeira hipótese, então é primeira suposição, hipótese 1. E vou tentar chegar no lado direito, não é? A implica B, implica A, implica C. Certo? Então veja, temos aqui, queremos chegar aqui. Se daqui eu conseguir chegar aqui, então eu digo que o A implica B implica C,
de fato implica A implica B, A implica C. Implica A implica C. Né? Ter isso daqui implica ter isso. Né? É isso que essa regra aqui está dizendo. Aí, se eu conseguir, eu faço a introdução da implicação eliminando a hipótese 1. Então, veja, daqui para baixo eu não posso usar a hipótese 1. Mas nesse raciocínio inteiro aqui, eu poderia usar a hipótese 1 quantas vezes eu quisesse, porque ela está ativa. Estou supondo que eu tenho aquilo. Muito bem, está aqui minha hipótese 1 e está aqui minha conclusão. E aí, como é que eu faço para conectar esses dois pontos, né? Bom, eu sugiro a vocês tentar tirar o máximo possível aqui da base, né? Aqui da parte de baixo, da proximidade da raiz. Veja que, de novo, o conectivo mais externo é uma implicação. Então, qual é a minha suposição para vocês? Qual é a minha ideia para vocês? De novo, supõe esse lado esquerdo, certo? Tá aqui o A implica B, a minha segunda hipótese, e tenta chegar no lado direito. Tá aqui o lado direito. Se você conseguir, você diz então que ter o A implica B implica que você vai ter o A implica C. E isso aí vai ser a introdução da implicação, eliminando essa hipótese aqui. Então, essa hipótese deixa de existir aqui. Daqui para baixo, você não pode utilizar essa hipótese, tá? Muito bem. Então, eu vou supor isso aqui para tentar chegar aqui. E aqui, o que é que você tem? De novo, implicação como mais externo. Meu conselho para você, tente tirar o máximo possível aqui de baixo. Então, você vai supor o A, minha terceira hipótese, minha terceira suposição, e tentar chegar no C. Se eu conseguir chegar no C, eu digo que ter o A implica ter o C. E eu digo isso através da implicação, da introdução da implicação, eliminando essa terceira hipótese que eu criei. Pronto. Agora eu só tenho um C aqui embaixo. Não tem muito o que tirar aqui de baixo, né? Isso não quer dizer que acabou. Nós vamos ver no futuro que existe como tirar umas coisinhas aqui de baixo. Você pode, por exemplo, supor um absurdo. Suponha não sei, tente chegar no C, alguma coisa desse sentido, tá? Mas do jeito, com que nós temos ali em cima, com essas três hipóteses, já é suficiente para a gente resolver a questão. Veja só, se você tem A implica B e você tem A, as três hipóteses estão ativas. Na matemática discreta é como se você tivesse feito uma suposição em cima da outra. Suponha que o A é par, suponha que ele é maior que 10 e suponha que ele é múltiplo de 6, por exemplo. As três hipóteses funcionam, elas estão ativas. Você pode usar as três hipóteses, certo? Então, se você tem A e você tem A implicando B, então eu posso concluir B, modus ponens, que a gente conhece da axiomatização do tabuleiro analítico, né? Se eu tenho A implica B e tenho A, eu posso concluir B. De onde é que eu tirei isso? Eliminação da implicação, o famoso modus ponens. Tudo bem, concluí o B aqui. Se eu tenho A e tenho A implicando alguma coisa, então eu vou ter essa alguma coisa. Eu vou ter aqui o A implica C, o B implica C. De onde é que eu tirei isso? Modus ponens. A implicando alguma coisa e A. Mas espera aí, eu usei o A implica o A aqui e estou usando o A de novo? Tem dois As? Sim. Pessoal, o A ele foi criado bem aqui e ele é eliminado bem aqui. Isso não quer dizer que você só pode usar essa hipótese uma vez. Você pode usar várias vezes, como eu disse naquele exemplo, né? Suponha que o x é par. Se o x é par, então eu tenho isso. Se o x é par, veja, você está usando duas vezes, então eu tenho aquilo. Você pode usar aquela hipótese quantas vezes você quiser, já que você supôs que ela existe, tá bom? Então, supus aqui uma vez, né? Usei e posso copiar para cá e usar de novo. Poderia usar uma terceira, uma quarta vez. Daqui para cima eu posso usar quantas vezes eu quiser porque ela está ativa, tá bom? E aí eu concluo B implica C. Tudo bem. Eu tenho B implica C e tenho B. Opa, modus ponens me diz que eu concluo C. Mas espera aí. Eu disse que eu ia supor o A e que se eu conseguisse chegar no C como eu acabei de fazer, então o A implica C. Então eu consigo de fato fazer isso daqui, certo? Mas eu disse o seguinte, que eu ia supor o A implica B e tentar chegar no A implica C. Se eu conseguisse, como eu acabei de conseguir, então eu digo que o A implica B implica A implica C e elimina a segunda hipótese, não é? Ótimo. Mas eu disse que se eu chegasse aqui, que eu ia supor esse grandão aqui, e que se eu conseguisse chegar aqui, ter isso daqui significa ter isso daqui. Introdução da implicação, eliminando a hipótese 1. Então eu fechei aqui a minha dedução natural, tá? Pessoal, não é simples, ainda mais a primeira vista, tá? Mas é intuitivo, é mais intuitivo do que a axiomatização, pelo menos na minha opinião, tá? Então, à medida que vocês forem vendo, fazendo exercícios, vai ficar ainda mais claro. E eu acredito que vai ficar mais claro mais rapidamente do que a axiomatização.
Bom? Pronto, aqui eu reforço o detalhe, né, que a hipótese A3 foi usada 2 vezes, mas foi descartada apenas uma vez. Afinal, ela só existe ela, só que foi usada várias vezes. Suponha que o x é par. Você usa várias vezes, mas você só descarta uma vez. Então, x não é par. Tá? Muito bem, muito bem. E aqui está o quadro com todas as regras que nós temos na dedução natural. Então, veja só, algumas mais intuitivas, outras nem tanto. Nessa primeira aqui, se você tem A e você tem B, então você tem A e B. Introdução do I. Se você tem A e B, então a eliminação 1 do I diz que você tem A. Se você tem A e B, a eliminação 2 do I diz que você tem B. Certo? Aqui nós já conhecemos, né, modus ponens e a introdução da implicação, que nós acabamos de fazer. Essas aqui são simples. Se você tem A, então a introdução do ou diz que você tem A ou qualquer coisa. É aquilo, né? Se eu tenho um relógio, então eu posso dizer, eu tenho um relógio ou um terreno na Lua. Isso vai continuar sendo verdade, porque eu tenho um relógio. Então eu posso dizer, eu tenho um relógio ou qualquer coisa que você imaginar. Isso vai continuar sendo verdade. Se eu tenho B, então eu tenho qualquer coisa ou B. Né? A introdução 2 do ou. Essa aqui eu vou pular e voltar daqui a pouco. Pessoal, essa daqui é a nossa contradição. Se você tem A e não A, você tem um absurdo. Tá? Introdução do absurdo. Essa daqui, ela não é simples de entender. Do absurdo eu tiro qualquer coisa. Essa daqui vocês vão entender na próxima aula, que é a aula de corretude. Tá? Na próxima aula vocês vão entender por que do absurdo eu tiro qualquer coisa. Tá? Essas daqui, pessoal, são as nossas provas por contradição. Eu quero concluir não A. Qual é uma alternativa? Suponha o A. Se você desenvolver um raciocínio e chegar no absurdo, então você conclui o não A. Né? Então, se eu quero provar que o x é par, eu suponho que ele é ímpar. Se eu chegar no absurdo, então eu concluo que o x é par. Aqui é a mesma coisa, só que do lado contrário. Né? Se eu quero provar A, eu suponho o não A. Se eu chegar no absurdo, então eu concluo o A. Bom? E agora vamos para a que eu pulei. Essa daqui é a eliminação do ou, que é uma das regras mais difíceis de a gente utilizar aqui, apesar de a sua intuição ser relativamente simples. O que é que diz o ou? Se você tem um ou, se eu tenho A ou B, eu sei que um dos dois eu tenho. Talvez os dois, mas um dos dois eu tenho. Mas quando uma pessoa chega para você e diz, olha, eu tenho A ou B, isso não deixa claro se ela tem A, se ela tem B ou se ela tem A ou B. Certo? Pode ser que ela tenha um, pode ser que ela tenha o outro, ou pode ser que ela tenha os dois. Então, o que é que acontece? Você pode desenvolver raciocínios e tentar chegar nas mesmas conclusões. Se você conseguir, então você tem aquela conclusão. Como assim? Uma pessoa chega para você e diz, eu tenho A ou B. Aí você começa a desenvolver um raciocínio. Se ela tem A, aqui, então então isso aqui vai acontecer. Mas se ela tiver B, por um outro lado, se ela tiver B, então isso aqui vai acontecer de novo. Se ela tiver A, o C acontece. Se ela tiver B, o C acontece. E ela tem um dos dois. Então, o C acontece. Tá? Então, se você supõe A, chega numa conclusão. Se você supõe B e chega na mesma conclusão, como você sabe que você tem pelo menos um dos dois, você pode concluir o C. Eliminação do ou. Eliminação do ou é o único que permite eliminar duas hipóteses ao mesmo tempo. Porque é o único que levanta duas hipóteses ao mesmo tempo. Né? Supõe A e depois supõe B. Você supôs duas coisas, né? O A e o B, e depois você elimina os dois simultaneamente. É o único que você elimina dois de uma vez, tá? Isso aqui você pode usar no dia a dia, né? Eu tenho um relógio ou eu tenho um computador. Se ele tem um relógio, então ele sabe as horas, certo? Se ele tem um computador, então ele sabe as horas. Então você pode concluir que a pessoa sabe as horas se ela diz, eu tenho um relógio ou um computador. Tudo bem? Se ela tiver os dois, ela sabe as horas duplamente, né? Essa é a ideia da introdução do ou, da eliminação do ou, mas isso não é sempre fácil de executar, tá? É uma das regras mais difíceis de executar. Muito bem. Pessoal, isso aqui é o símbolo do absurdo, tá? Então, nenhuma valoração consegue satisfazer, toda valoração torna falso. Essa aqui é o símbolo da tautologia, toda valoração torna verdadeira. Aqui nós temos mais dois exemplos de axiomas que nós tínhamos lá na axiomatização. Lá era P e Q implica P, e P implica Q implica P e Q. Tá? Então vamos ver a demonstração desses dois aqui.
né? Se eu tenho A e B, então eu tenho A. Então vamos lá. De novo, o meu objetivo eu coloco aqui embaixo, certo? O meu objetivo eu coloco aqui embaixo, na raiz da árvore. Conectivo mais externo, pessoal, é uma implicação. Então o que é que você vai fazer? Supõe o lado esquerdo e tenta chegar no lado direito. Se você conseguir, você faz a introdução da implicação eliminando essa hipótese que você supôs. Então está aqui o lado esquerdo, né? A e B, e vou tentar chegar no lado direito, que é o A. Se eu conseguir, introdução da implicação eliminando a hipótese 1. Tá? Bom, então vamos lá. Eu quero chegar em A e eu tenho aqui A e B. Ora, mas se eu tenho A e B, através da eliminação 1 do I, eu posso concluir o A. Né? Então, o fato de eu ter A e B implica que eu tenho A. Certo? Então, sim, eu tendo esse carinha aqui, implica que eu tenho esse cara. Então, A implica B, implica que eu tenho um A. Então, sim, eu posso utilizar a introdução da implicação eliminando a hipótese 1 aqui. Outro exemplo. Esse daqui. Certo? Então, imagina aqui que você tem, aqui de novo na sua raiz, né? A implica, B implica, A e B. De novo, o conectivo mais externo é a implicação. Então, eu vou supor esse A aqui, ó, e tentar chegar no lado direito, né, que é B implica A e B. Se eu conseguir, eu faço a introdução da implicação eliminando essa hipótese 1, eliminando esse A. Aqui embaixo, de novo, eu tenho como conectivo mais externo a implicação. Então, eu posso supor o que está do lado esquerdo, o B, minha segunda hipótese, e tentar chegar no lado direito, que é o A e B. Se eu conseguir, eu faço a introdução da implicação eliminando a hipótese 2. Mas se eu tenho um A e eu tenho B, a introdução do I me diz que eu tenho A e B. Então, de fato, eu consigo chegar nesse rapazinho aqui. Então, eu fechei a minha dedução. Então, de fato, ter o A implica que eu tenho B implica A e B. Tá bom? Certo. Então, aqui nós temos o conectivo OU. Essa regra é um pouquinho mais fácil, certo? Se eu tenho A, então eu tenho A ou B, tá? Um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais direta. Eu vou fazer essa daqui porque ela é a eliminação do OU que eu falei pra vocês que é a mais complicada de fazer, tá? Então vamos lá, gente. Lembra que você pode pausar o vídeo, tomar uma água, tá? Voltar para entender melhor antes de continuar. Pessoal, eu quero deduzir esse trombolho aqui, que é um dos axiomas, né? Só que está em leitura lá de P, Q e R. Aqui está como A, B e C. A partir do nada, né? Então isso aqui vale para qualquer... Não precisa de uma premissa, não precisa de uma hipótese para funcionar. Isso aqui é um axioma, uma verdade básica. Coloco o que eu quero provar aqui embaixo na raiz e eu vou tentando subir aquelas hipóteses, né? Até que eu não tenha mais como subir nada. Então vamos lá. Conectivo mais externo é a implicação. Então eu suponho aqui o A implica C, tá? E vou tentar chegar no lado direito. Então supôs aqui, ó. Suponho que eu tenho A implica C e vou tentar chegar aqui no lado direito, que eu coloquei bem aqui, tá? Bom, se eu conseguir, introdução da implicação, eliminando a hipótese 1, eliminando aquele A implica C, tá? Aqui embaixo, de novo, eu tenho como conectivo mais externo a implicação. Então, vou supor o B implica C, tá aqui a minha segunda suposição, e vou tentar chegar aqui no lado direito, A ou B implica C. Se eu conseguir, eu tenho a introdução da implicação eliminando a hipótese 2, que foi essa daqui que eu criei. Bom, olhando para cá, de novo eu tenho a implicação como conectivo mais externo. Então, eu vou continuar abusando dessa ideia. Vou supor o A implica o A ou B, minha terceira suposição, e vou tentar chegar no C. Se eu conseguir, introdução da implicação eliminando essa hipótese 3. Tudo bem? Bom, cheguei no C, não tem mais como eu tirar nada daí, né? Por enquanto. Bom, mas lá em cima eu já tenho muita coisa. Eu tenho A ou B, tenho A implica C e tenho B implica C. Veja só, se eu tivesse A, eu conseguia tirar C. Se eu tivesse B, eu conseguia tirar C. E aqui eu tenho um negócio que me diz que eu tenho um A ou B. E um OU no meio, né? Então vamos lá. Como é que eu elimino um OU? Eu tenho que supor os dois e tentar chegar na mesma conclusão, certo? Vamos lá. Se você tem A ou B, então você pode ter A ou você pode ter B. Suponha que você tem A. Quarta suposição. Se você tem A e você tem A implica C, então você tem C. Então, se eu tiver o A, eu tenho C. Eliminação da implicação, o famoso modus ponens. Tá, mas não necessariamente você tem A. É um OU, né? Pode ser que você tenha A, mas pode ser que você tenha B. Então, suponha que eu tenha B, a minha quinta suposição.
Mas se eu tiver B, como eu tenho B implicando C, então eu tenho C. Onde é que você tirou isso? Modus ponens. Tá? Então vamos lá. Eu tenho A ou B. Se eu tiver o A, eu tenho C. Se eu tiver o B, eu tenho C. Eu tenho um dos dois. Pelo menos um desses raciocínios vai acontecer. Então eu posso concluir o C sim. Como é que eu concluo o C aqui? Eliminação do OU, eliminando a hipótese 4 e 5 que eu supus. Tá? E aí eu encaixa, né? Faz aquele encaixe que eu estava procurando. Eu fui subindo, subindo, subindo. E agora eu consegui fazer o encaixe de cima para baixo. E aí desencadeia tudo que nós conversamos anteriormente, né? Então veja, eu levantei 5 hipóteses. Hipótese 1, 2, 3, 4 e 5. A 4 e 5 foram eliminadas aqui. A 3 aqui, a 2 aqui. E aqui foi eliminada a hipótese 1. Toda hipótese que eu criar, eu tenho que eliminar. Isso aconteceu aqui, tá? Ah, mas ficou tão bonitinho, né? Ficou tudo bem encaixado. Como é que você sabia que a altura para colocar aqui na dedução era essa, né? Gente, não sabia. Primeiro fiz esse negócio aqui, aí ficou tudo nas alturas muito aleatórias, e depois que eu vi, essa hipótese junta com essa hipótese junta com essa, né? Então é por isso que tem essa borracha bem aqui, né? E é por isso que eu sugiro que vocês façam os exercícios com lápis e borracha, porque é mais fácil você apagar e colocar na posição correta. Ficou muito próximo, você pode apagar e subir mais um pouquinho, tá? É um exercício também, a gente aprendendo a colocar nas alturas corretas e tudo mais. Quanto mais você faz o exercício, mais você tem uma ideia. Isso aqui vai levar algumas linhas, então vou colocar mais ou menos aqui, vou colocar essa hipótese aqui, porque elas vão encaixar dessa maneira aqui mais ou menos. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Pelo apuro do tempo eu vou parar por aqui, tá? Mas temos as lives para tirar dúvidas. Não vou fazer aqui a da negação, deixa como exercício para vocês. Qualquer coisa nos procure, tanto assíncrona como sincronamente, que nós vamos tirar as dúvidas. Mas é assim que funciona dedução natural, tá? Próxima aula, corretude da dedução natural. Até mais!